Então, meninos, hoje a gente vai falar da outra técnica de sedimentação, que é a técnica de Hit ou Telemann, mas é mais conhecida como essa de Hit ou Hitier. Ela, ao longo dos tempos, pode sofrer alterações, modificações para poder dar uma melhorada nos achados, para melhorar a questão de deixar a amostra mais límpida, retiradas dos detritos, depende muito também das modificações que é feita de acordo com cada laboratório. Ela é uma técnica, assim como a técnica de Hoffman, ela precisa de pouca amostra, cerca apenas de 1 a 2 gramas de fezes. Essas gramas de fezes, quando tiver lá o potinho coletor, vocês pegam de várias partes do potinho para poder levar então essa amostra para fazer os demais processos. A outra parte interessante dessa técnica é o quê? Que tem que ser feita a homogenização. A homogenização ela é feita em um frasco. Esse frasco pode ser um frasco de borrel, ou pode ser por exemplo, um outro pote coletor, ou até um becker. Depende muito do laboratório, da metodologia ou dos equipamentos que utilizam. E é importante fazer essa homogeneização com pouca água, cerca de 10 ml, porque quanto menos água tiver, mais fácil é homogeneizar a amostra fecal. Porque se colocar muita água, vai ser difícil eu fazer a mistura daquela amostra. E depois dessa homogeneização, eu vou filtrar para retirar os detritos maiores que possam estar contidos naquela amostra fecal. Aí você pensa, nessa filtração, vai ficar retido os parasitas na peneira ou na gaze? Não, porque a malha, tanto da gaze como a malha da peneira, são muito finas. E as formas evolutivas, como por exemplo, os ovos e os cistos ou larvas, conseguem então passar. Depois disso é feita então a centrifugação. Depois da centrifugação é feito a ressuspensão várias vezes, como vocês viram lá no vídeo. E depois, no final, é coletado o sedimento para poder fazer a análise. Por isso que essa técnica é de sedimentação. Sedimentação por centrifugação. Por que ela é de sedimentação? Porque eu vou utilizar o sedimento para fazer a análise. Outra técnica, como por exemplo a técnica de Willis e a técnica de Faust, o material analisado vai ser o que flutuar e não o sedimento. Então, pessoal, a metodologia, para fazer ela, eu vou precisar de alguns materiais e equipamentos. Eu vou precisar aqui do frasco de borrel, por exemplo. Boa tarde, Kathleen. Vou precisar do bastão de vidro. O bastão de vidro ele vai servir o quê? Para fazer a homogeneização da amostra fecal dentro do frasco de borrel. É importante a utilização dessa vidraria também para auxiliar na homogeneização da amostra. Vou precisar também de gaze. Depois vou precisar de um tubo de centrífuga de vidro. Vocês viram, né, que ela explicou que quando é utilizado, por exemplo, se for utilizado de plástico, no caso, o acetato de etila ou, no caso, acetato de etila, o que ele pode fazer? Ele pode fazer com que ocorra, se for um frasco de vidro, de plástico, ele vai dissolver, que ele é um solvente. Por isso que é importante utilizar um frasco, um tubo de centrífuga de vidro, podendo ser ou não graduado, depende muito do laboratório. Eu vou utilizar também uma centrífuga e vou precisar também de lamínula, num cotonete ou de um suave. Em alguns casos, vou utilizar um estilete, vai precisar para ser removido o tampão. Vou precisar também da pipeta Pasteur e desses reagentes, da formalina, do acetato de etila e também do Lugol, para fazer então a coloração do material. E como que é o passo a passo? O passo a passo, pessoal, é o quê? Pegar aquela amostra fecal que foi coletada e colocar em um outro frasco para fazer a homogeneização, como por exemplo o frasco de borrel, ou dentro de outro pote coletor. Depois de homogeneizado, o que, é que a gente faz? Vai fazer então, vai filtrar, utilizando então a gaze. Boa tarde, Raina. A gente vai utilizar então a gaze para fazer essa filtração, justamente para reter umas partículas maiores que possam estar ali presentes, como por exemplo restos alimentares, que possam então dificultar o processo de centrifugação. E depois disso, que a gente
é feita, então, essa filtragem, é feito o quê? Colocar a amostra dentro de um tubo de centrífuga. Depois de colocar nesse tubo de centrífuga, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outro tubo, certo? Outro tubo de centrífuga do mesmo tamanho e vou colocar um volume igual de água. Para que eu tenho que colocar esse volume igual de água? No outro tubo, para poder fazer o balanceamento. Porque quando eu vou colocar na centrífuga, eu tenho que balanceá-la. Porque se ela não estiver balanceada, o que acontece? Quando começar o processo de centrifugação, como ela gira muito rápido, o que vai acontecer? Ela pode ter vibrações extremas que pode acabar, a centrífuga pode acabar caindo, quebrando, dependendo muito da velocidade utilizada. Por isso que é importante centrifugar ou balancear. Quando balanceado, o que vai acontecer? Eu vou colocar perpendicular, né? Se eu colocar um aqui, vamos supor, eu tenho essa caçapa, que é onde vai ser colocado os tubos. Aí suponhamos, eu coloquei a minha amostra fecal aqui, nesse daqui. O local correto para colocar vai ser neste outro aqui, ó. Porque vai ficar balanceado, porque vai ter um contrapeso e vão ficar movimentando igualmente, certo? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a centrifugação por 2.300 RPM por 1 minuto, ou 650 G, que é utilizado. Depois que eu faço esse procedimento, o que eu vou fazer depois? Depois de finalizar esse procedimento, o que eu faço? Vocês vão, então, desprezar o sobrenadante. O sobrenadante, pessoal, é o quê? É aquela parte que fica acima do sedimento, aquele líquido. Vocês viram no vídeo de ontem o que acontece. Quando é feita então, essa sedimentação, o sedimento, né, por centrifugação, o sedimento vai ficar retido no final do tubo. O que vai acontecer? Quando é desprezado esse líquido, o sedimento ele vai ficar ainda aderido ao vidro, ele não vai cair, certo? Ele não cai devido ao processo de centrifugação ao qual ele foi submetido, ele vai ficar ali retido. Depois, o que eu faço? Faço a ressuspensão. A mulher lá explicou, né? Era o que? Você pegava aqui o tubo de centrífuga e fazia movimentos aqui na parte inferior, justamente para ressuspender. Porque se você colocar a água novamente, não vai ocorrer uma centrifugação bem correta daquele material que vai ser analisado posteriormente. Por isso que tem que fazer ressuspensões do material. Ou essa ressuspensão pode ser feita com o dedo, ou pode ser com o agitador Vortex, que tem em laboratórios, ou também utilizando a pipeta Pasteur. Mas evitando com que a amostra fecal suba para dentro do êmbolo da pipeta Pasteur, porque você vai acabar pegando a amostra ali. Por isso que é importante apenas o líquido. Essa ressuspensão, pessoal, também tem que ser feita com pouca água, de 1 a 2 ml. Pouca água mesmo, para facilitar essa ressuspensão. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou repetir esse procedimento. Quantas vezes? Até o sobrenadante ficar límpido, como a gente observa aqui na imagem. A gente observa aqui que esse sobrenadante está limpo. Merecia mais uma ressuspensão aqui, para ele ficar ainda mais clarinho. A gente observa, ó, se a gente fosse dizer que esse primeiro tubo seria uma primeira centrifugação, o outro uma segunda, esse terceiro uma terceira e esse aqui a última centrifugação. Depois disso, o que eu faço? Vou também fazer o quê? Vou desprezar esse sobrenadante e agora, no lugar de colocar água para ressuspender, eu vou colocar a formalina. Eu vou colocar 1 ou 2 ml inicialmente de formalina e fazer essa ressuspensão. Depois de feita então essa ressuspensão, eu vou então adicionar os 10 ml da formalina para completar o processo. E vou deixar em repouso por 5 minutos, justamente para poder fazer uma clarificação da amostra e fazer com que ocorra uma certa separação do sedimento, ou das partes mais pesadas da amostra, como, por exemplo, restos alimentares. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais 3 ml de éter ou acetato de etila, certo? Depois que eu fizer isso, eu vou tampar o tubo e vou agitar vigorosamente para fazer uma homogeneização desses líquidos, tanto do líquido
da formalina, como do líquido do éter, do acetato de etila, e também do sedimento. Ele vai ficar, então, uma solução homogênea inicialmente. Depois disso, o que a gente faz? Retira, novamente, aqui como ela exemplificou no vídeo, retira aquela rolha e coloca novamente para centrifugar balanceados, justamente para evitar com que a centrífuga, durante o processo de centrifugação, ela venha a sofrer vibrações extremas e possa ocorrer um acidente ali no laboratório. Finalizando, então, o procedimento de centrifugação, que é por 1 minuto, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter esse aqui, ó. A gente vai ter um tubo com 4 partes, certo? Essa primeira parte é quem? É o sedimento. A parte número 2 é a formalina. A parte 3 seria quem? Os detritos fecais, né? Como, por exemplo, restos alimentares, fibras ou algumas células. E a parte 4 seria o acetato de etila, certo? O que a gente vai fazer posteriormente? Esse detrito ele pode formar um tampão, ele ficar muito bem aderido aqui ao vidro, e eu, durante o procedimento, ao remover, ao virar, né, esse tubo, ele não sair. O que eu vou fazer? Vou, então, cuidadosamente remover o acetato de etila, virando vagarosamente, e vou utilizar um estilete. Esse estilete ele vai cortar, porque ele vai formar, esse tampão vai formar como se fosse uma espécie de película. Depois, então, que eu romper esse tampão, aí sim, eu viro o meu tubo e mantenho ele virado. Justamente para evitar com que qualquer sujidade ou qualquer material, como por exemplo formalina, entre em contato novamente com o sedimento. Depois disso, eu vou fazer o quê? Vou utilizar o cotonete para poder fazer a limpeza do tubo, para retirar restos de detritos ou o resto do etila ou da formalina. Aí eu posso fazer o que depois? Depois disso, eu posso então pegar esse sedimento, colocar diretamente o Lugol aqui dentro e fazer a análise. Ou eu vou pegar o sedimento aqui, coloco ele em uma lâmina, depois coloco o Lugol e coloco a lamina e vou observar no microscópio. O que eu espero, pessoal, é observar aqui. Eu espero encontrar ovos de eumintos, como também cistos de protozoários e também alguns oocistos também desses protozoários, certo? Isso depende muito da suspeita clínica para realizar esse tipo de técnica, porque ela é uma técnica, como a gente viu, bem dispendiosa, demora muito tempo para ser realizada. Essa técnica, por que ela demora muito tempo? Porque vai utilizar a centrifugação e ela também, vamos dizer assim, um pouco mais perigosa, porque você vai utilizar reagentes químicos para a utilização. Por isso que é importante também ter noções de biossegurança durante todo o procedimento, utilizando luvas, e quando ocorrer a manipulação com esses reagentes químicos, evitar a inalação dos vapores que eles emitem quando abertos, para evitar com que vocês inalem. Aí, por isso que é também importante a utilização da máscara, para evitar essa inalação desse composto químico. E com isso, pessoal, a gente finaliza essa nossa parte inicial sobre as técnicas de sedimentação. A gente falou da técnica de Hofmann e também falou da técnica de sedimentação